tudo tem que estar no edital, isso é importante. Então, esse princípio da proposta mais vantajosa não significa que seja o menor valor, que seja o mais barato. É a relação custo-benefício. Então, haverá aí um juízo de conveniência e oportunidade para verificar qual é o custo-benefício que deverá constar da proposta. A proposta será mais vantajosa quando ela tiver um índice melhor de custo-benefício para a administração pública. Então, esse é o segundo objetivo. O primeiro objetivo é a garantia da isonomia, o segundo objetivo é a proposta mais vantajosa, e o terceiro objetivo é o desenvolvimento nacional sustentável. Toda a licitação ela é nacional, toda a licitação ela é nacional, né? Daqui a pouco nós veremos aí a publicação desse edital, tem que ser nacional essa publicação e passará a ser feita nos termos do artigo 54 da Lei 14.133 de 2021, o edital deverá ser postado, nessa palavra nova, postado no portal, o Portal Nacional de Contratações Públicas, Portal Nacional de Contratações Públicas, diferentemente daquilo que previa a Lei 8666 de 93, lá no artigo 6º, inciso 13. Então, o artigo 6º, inciso 13, da Lei 8666 de 93, dizia que tinha que publicar no Diário Oficial, nos jornais de maior circulação, etc, etc. Agora, por força do artigo 54 e também do artigo 94, que dá um prazo de 20 dias para postar o edital e dá um prazo de 10 dias no caso de contratação direta, está lá no artigo 94 da Lei 14.133, será postada, então, neste Portal Nacional de Contratação Pública, que todo o Brasil terá acesso, não é verdade? Então, vejam que temos aí uma modificação já no regime de publicidade, Facilitou-se por quê? Porque pela Lei 8666 de 93, eram 2 os editais, ou seja, 2 não, existia o edital do artigo 40 e a carta convite, então existia a modalidade de carta convite prevista lá no artigo 22 da Lei 8666 de 93, artigo 22 da Lei 8666 de 93. Então, a carta convite sumiu. Não existe mais a carta convite na Lei 14.133 de 2021. Então, não há mais carta. Então, o único documento, o único instrumento que nós temos agora é o edital. Então, tudo estará no edital. O processo de licitação vai começar com o edital, a confecção do edital. Não existe mais a carta convite. Mas, voltando aqui ao terceiro objetivo, que é o desenvolvimento nacional sustentável, é o objetivo que tem como preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Como prescreve como direito social, o direito ao meio ambiente, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 225 da Constituição Federal, regulado pela Lei 6.938 de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, nós temos lá que o meio ambiente ele deve ser usado, mas preservado para as futuras gerações. Isso chama-se sustentabilidade, ou seja, usar hoje, mas preservar para que as futuras gerações também possam usar. Então, não se analisa o desenvolvimento sustentável somente no aspecto econômico, analisa-se também no aspecto ambiental. Então, uma empresa que vai vender sapato para a administração pública e ela confecciona os seus sapatos com couro sintético, ela terá prioridade, né,
sobre outra empresa que produza sapatos com couro de animais, não é verdade? Isso para quê? Para preservar o desenvolvimento nacional sustentável, não só econômico, mas também o ambiental, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. Então, temos 3 objetivos claros em toda e qualquer licitação: a isonomia, a proposta mais vantajosa para a administração pública e o desenvolvimento nacional sustentável. Isonomia, proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. Logicamente que a isonomia é um princípio, né, em que há aí as exceções, como já falamos, né, basta ver aí o artigo 26 da Lei 14.133 de 2021, né, o artigo 43 da Lei Complementar número 123 de 2006, etc, etc, né? Temos também outro princípio importante, que é a vinculação ao instrumento. Qual é o instrumento da licitação? É o edital. Então, o edital, tanto aquele edital lá do artigo 40 da Lei 8666 de 93, quanto o edital do artigo 25 da Lei 14.133 de 2021, são os instrumentos convocatórios, ou seja, instrumentos que darão, na verdade, será a lei, né? O edital será a lei da licitação. Tudo que a administração pública quer em termos de licitação, para que ela possa depois firmar o contrato administrativo, sempre levando em consideração a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, deverá constar do edital, o edital da licitação. Então, esse é o segundo princípio, está lá no artigo 25, aliás, 24 e 25 da Lei 14.133 de 2021. Depois nós temos um princípio importante, que é o princípio que obriga, que vincula a administração pública, que é o princípio da adjudicação compulsória. O que é adjudicar? Adjudicar é entregar, né? Então, lá no artigo 74, inciso 4º da Lei 14.133 de 2021, e também no artigo 90, inciso 2, da mesma Lei 14.133 de 2021, diz que a administração pública é obrigada a entregar o objeto da licitação, seja um serviço, seja uma obra, seja uma compra, seja uma alienação, para aquele que vencer o processo de licitação. É a chamada adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória, né? Então, veja o quê? Quando eu falei na inversão do julgamento com a habilitação, né, como está previsto lá no artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, há lá uma sequência que não estava na Lei 8666 de 93, mas estava na Lei 10.520 de 2002. A Lei 10.520 de 2002 trouxe uma modalidade que não está previsto, até hoje não está previsto, no artigo 22 da Lei 8666 de 93, que são as modalidades de licitações pelo rito da Lei 8666 de 93. Então, veja que a lei nova, a Lei 14.133 de 2021, já traz lá no artigo 28, como modalidade de licitação, o pregão, né? Então, o pregão que não se aplica em contratações de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, então não se aplica. O pregão é uma modalidade que ela foi criada para que a administração pública pudesse comprar caneta, papel, lápis, papel higiênico, etc. Não é verdade? Por isso é que foi criado o pregão, que hoje está como modalidade na Lei 14.133 de 2021, lá no artigo 28, inciso 1º. E, além dessa, nós temos outras modalidades, né, novas, e aí eu quero que faça uma comparação do artigo 22 da Lei 8666 de 93 com o artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, ambos os artigos, tanto o 22 quanto o 28,
eles trazem as modalidades, e aí é que vem as novidades no artigo 28, né? O concurso existe nos dois, o concurso que está no artigo 30 da Lei 14.133,